A gente chega a rir de nervoso, né? Se a gente parar para pensar o que a gente tem de problema, e às vezes podem ser problemas grandes e também problemas muito pequenos. Quando eu olho a Angelina com os problemas dela, a Angelina é minha filha, eu sempre vou dizer isso, a menina mais fofa do universo. A Angelina tem 4 anos de idade e ela tem os problemas dela, que já é uma dica para vocês, tá? Não subestimem os problemas dos filhos de vocês. Por mais que pareça tão simples, porque não ganharam uma LOL nova, ou porque não foram para a casa da amiguinha, isso é muito importante para eles. A Angelina tem problemas, mesmo sendo uma menina de 4 anos de idade, que não fica doente. Eu acho que a primeira vez que ela pegou tosse na vida foi essa semana. É filha de uma mulher maravilhosa. Eu nem olho para o marido a hora que eu falo isso, né? Filha do homem mais bonito do universo. Como eu disse da outra vez, nem vou pedir para levantar, porque a hora que ele levantar e sair vai ficar tão evidente quem é meu marido, que é o mais bonito. Mas a gente sempre tem problemas na vida. E você já percebeu que às vezes você tem um problema e a partir daquele problema outros problemas vão sendo gerados? Já prestaram atenção nisso? E aí, você tem um problema e dele outros vão sendo gerados. Vou pegar uma coisa assim banal, cotidiana, que talvez tenha acontecido com você. Você tem um emprego, ou um trabalho informal, e a pessoa não te pagou no dia que ela tinha que te pagar. Aí você não está com dinheiro para pagar a Tupperware que você comprou da sua amiga. Aí a sua amiga vai achar que você é caloteira, que vai contar para aquela outra que estava pensando em te dar um emprego formal, que não vale a pena, porque você não é confiável. E aí você está namorando com o filho da vizinha dessa que não vai te dar emprego. Você já entendeu? Que um problema pode te levar a outros problemas? Como pode ser coisas talvez mais sérias, mais difíceis? É um problema de saúde que te faz impedir de realizar planos ou trancar a sua faculdade. A gente sempre tem um problema que vai levar a outro, que pode levar a outro, que pode levar a outro. Desde que o pecado entrou no mundo, queridas, nós estamos envoltas em problemas. E não tem jeito. Sabe o único jeito que tem para a gente lidar com problema? Para a gente resolver problema? É saber lidar com eles. Porque não tenho a ilusão de que quando você encontrar o homem certo para casar, ou quando o seu marido conseguir um emprego melhor, ou vocês comprarem a casa própria, o seu filho sair da adolescência, que tudo vai mudar na sua vida. Eu acho que a gente já chegou à idade de perceber que não é bem assim, né? Resolve um problema para virem outros. E você achava, fica até com saudade do problema anterior. Já aconteceu isso? E eu achava que o meu problema era ter um sapato novo para ir no Encontro das Mulheres na segunda-feira. Aí depois você fala assim, que saudade do tempo que eu achava que um sapato era o meu problema. Então, o meu desafio para você nesta noite é que você aprenda a lidar com os problemas da sua vida. Porque a gente vai aprender com uma mulher que sofreu muito. E problema é assim. Se você conseguir, na calma, encontrar uma estratégia para resolver aquele problema, o seu cérebro vai se organizando para te dar possibilidades de armazenar a informação importante utilizada na solução daquele problema, para que da próxima vez que algo semelhante com aquilo acontecer, você de forma mais rápida consiga acessar uma solução. Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso no decorrer da história, mas eu quero que você acompanhe comigo no livro de 1 Samuel. O problema é seu. E eu gosto quando o problema é nosso. Que as pessoas às vezes usam essa ideia, né? O problema é seu, meio que assim, se vira. Arque com a consequência sozinho, mas é muito bom quando o problema é nosso. Porque significa que a gente tem mais condições de resolvê-lo. É ou não é? Porque quando está na mão do outro, interferir é muito mais difícil. É muito bom quando o problema é nosso. E talvez da forma mais assertiva que vamos entrar em contato com aquele problema, traga uma solução mais rápida. Ou talvez provoque menos sofrimento. E é nesse contexto que eu chamo você para estudar um pouquinho comigo nesta noite, uma história que provavelmente você já conhece, que
que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 1. Você já sabe qual é a história, né? Você sabe qual é a história que está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1, né? Qual é a história que a gente começa? Qual é a história? A história de Ana. Tem alguma Ana aqui no nosso meio? Alguém que chama Ana? Nossa, é muita Ana. Mas é só Ana, não pode Ana Carolina, Ana Laura. Tem alguma que é só Ana no nome? Que é o mais difícil, né? É um nome tão bonito que não precisava de complemento. Ninguém aqui é só Ana, Ana? Olhei para todo mundo. Gente, que pena, se tivesse uma Ana, só Ana ia ganhar um livro. Mas como crente não mente. Vamos lá. Havia um homem que morava em Ramataim. Era descendente da família de Zuf, das montanhas de Efraim. A minha versão é um pouquinho diferente daquela, ok? Seu nome era Eucana. Ele tinha quantas mulheres mesmo? Quantas mulheres ele tinha já no versículo 2? 2 mulheres. A primeira chamava-se Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Vamos parar por aí, porque a história é longa. Se nós fôssemos parar só nesses 2 versos, a gente já podia ficar a semana inteira conversando sobre isso. Então Eucana tinha 2 esposas, Penina e Ana. Penina tinha filhos e filhas. Versículos para frente a gente encontra essa informação. Porém Ana não os tinha. Então aí começa o problema da história. Qual era o grande problema da vida de Ana? Ana não tinha filhos. E por conta dela não ter filhos, outros problemas foram gerados na vida dela. Eu só quero nessa noite listar 5 problemas que foram gerados por ela não ter filhos. Nós poderíamos pensar em muito mais problemas, mas vamos nos concentrar em 5. Ana não tinha filhos. E você talvez tenha passado por uma situação como eu passei por 10 anos da minha vida de casada. A vida é mais ou menos assim, né? Eu fui crescendo, na força da expressão, eu fui crescendo. Vocês são muito malvados. Esses dias brincando com a Angelina, e a Angelina é a cara do pai. Eu falei assim, ai filha, você é a cara do pai, mas vai ficar do tamanho da mamãe. Aí ela fez assim, não mamãe, por favor, deixa eu ficar do tamanho do meu pai. Eu casei, queridos, com 27 anos de idade. Pensa na minha adolescência sofrida. Ninguém me queria. Essa era a verdade. Minha mãe fazia propaganda, levava os jovens tudo para casa, fazia biscoito de polvilho. Minha mãe fazia de tudo. De tudo. As filhas todas foram se arranjando na vida tal, e eu lá, ao lado de papai e mamãe, em casa, cuidando de todo mundo. Aí assim, na bondade e misericórdia de Cristo, Ele manda alguém que me resgata do mal, do sofrimento. Aí quando você começa a namorar, qual é a pergunta que as pessoas te fazem? Gente, vocês estão muito rápidas, a gente noiva primeiro. Pelo menos na minha época a gente noivava, né? Aí quando vocês vão ficar noivos? Aí nós namoramos 2 anos e ficamos noivos. Depois que a gente fica noivo, o quê? Que perguntam? Quando vai casar? E demorou 1 ano para a gente casar, então eu escutava essa pergunta de todo mundo: quando é que vocês vão casar? Aí nós casamos. Pela graça de Deus aconteceu. Eu já era formada em psicologia, né? Então deu certo, né? Usei umas técnicas com o rapaz, né, querido? E aí você casa. Qual é a pergunta que as pessoas te fazem? Quando você vai ter filhos? E nós esperamos 10 anos para ter filhos. E para de fazer cálculo da minha idade. Tenho 41, não precisa se matar na calculadora. E aí a gente assim, quando vocês vão ter filho, quando vocês vão ter filhos, esperamos 10 anos, porque de fato esperamos, nós queríamos esperar os 10 anos, esperamos, aí a Angelina nasceu. Qual é a pergunta que nós estamos escutando há 4 anos? Mulher e gente é igual em qualquer lugar do mundo. Estão convencendo a Angelina, que nem pensava nisso, que ela precisa de um irmão.
E esses dias foi muito tenso o nosso culto em casa. Deixa eu te fazer uma pergunta: você faz culto familiar? Quem é esperta faz. Quem entendeu que a gente não sai por um dia de batalha, uma batalha espiritual, a gente não sai sem pedir a proteção de Deus juntamente com a nossa família. E aí nós estávamos no culto, mas no culto da noite, e a Angelina queria que eu contasse de novo a história de Davi para ela, e ela escolhe qual a fase da vida de Davi que ela quer a história, e ela queria de quando Davi foi ungido. E aí eu comecei a história: filha, o profeta Samuel foi na casa de Jessé. Jessé tinha 7 filhos para ungir Davi. Aí o papai foi fazer uma contribuição na história. Filha, você sabia que Jessé tinha 7 filhos, que Davi tinha 6 irmãos? E eu já estava olhando, fuzilando para o marido. Meio assim: acaba esse culto agora, acaba a luz, faz alguma coisa, porque essa história não pode continuar, que não vai dar certo. Olha, Jessé tinha 6 irmãos. Angelina: 6 irmãos, pai? Aí o pai continuou: igual a sua mãe, que tem 4 irmãos e o papai tem 2. Aí essa menina cruza o braço e pergunta assim: e cadê os meus irmãos? O culto parou. Chamamos uma psicóloga de plantão. E ela não parava de chorar, porque ela queria saber onde estão os irmãos dela. Sabe por quê? Porque quando a gente nasce, a vida começa a acontecer, a gente quer o próximo passo. E você acha que na vida de Ana foi diferente? Ana casa com aquele homem que era da tribo de Efraim, morava junto com o povo de Efraim, só que ele era um levita. Se não fosse a época confusa, religiosa confusa, era para ele servir como sacerdote, mas o serviço dele nem era mais requisitado no templo. Ela casa com esse homem, de uma tribo separada, e ela não tem filhos. E não ter filhos já é o primeiro problema da vida de Ana, porque ela os queria. Hoje a gente tem a opção de querer filho ou não, né? Muitas vezes, nem sempre. Há tantas mulheres que querem filhos e não podem ter. Ela não tinha os filhos dela. E o tempo foi passando. E o tempo foi passando. E ela não tinha filhos. Por não ter filhos, vem o segundo problema da vida dela. Ela era considerada uma mulher amaldiçoada por Deus. Porque filhos era a aprovação de Deus na vida de uma mulher. Significava que ela estava fazendo tudo certo, que Deus havia abençoado a madre, né? A Bíblia até usa esse termo. Deus abençoou a madre e ela teve um filho. E ela não podia ter esse filho. Ela então era considerada pelas pessoas amaldiçoada por Deus. E hoje a gente não consegue nem ter a dimensão do que isso significa. Ser considerada pelas pessoas amaldiçoada por Deus. E principalmente para Ana, que não sabia por que ela era amaldiçoada por Deus. Eu fico imaginando as mulheres indo lavar roupa no rio, mas não queriam ir na companhia de Ana. Porque aquela mulher, de alguma forma, era pecadora, e uma pecadora dissimulada. Porque tinha carinha de santa, jeitinho de santa, mas alguma coisa terrível ela tinha aprontado, porque ela não tinha filhos. A gente tem que parar de julgar as pessoas a partir da nossa visão. Porque algumas coisas que parecem tão óbvias aos nossos olhos, na verdade estão deixando escapar o que de fato está acontecendo com o outro. Aquela pessoa esquisita, talvez ela não seja tão esquisita assim, talvez ela esteja enfrentando um problema que você nem imagina qual seja. Sabe aquela pessoa que não te cumprimentou lá no comércio, que você foi comprar alguma coisa? Você não sabe se naquela manhã o marido dela pegou a mala e saiu de casa para morar com a melhor amiga dela. Você não sabe se aquele homem que não te atendeu bem no posto de gasolina, se ele já recebeu o aviso prévio e ele não sabe como ele vai sustentar a família dele. E mesmo que eles não estejam enfrentando nenhum problema, a gente precisa ofertar generosidade. A gente precisa ofertar generosidade, sabe por quê? Porque se for simplesmente um mau humor, que a graça do nosso comportamento seja inspiradora para a mudança da pessoa. Então, que a pessoa faça uma pessoa legal, olha que simpática, podia ser assim, que sirva de inspiração, não de acusação.
E Ana estava ali, não tinha filhos, amaldiçoada por Deus e amaldiçoada pelo povo. Porque uma mulher tinha que ser capaz, pelo menos, de gerar filhos do sexo masculino, para que eles fossem lutar pelo povo na guerra. Essa era uma obrigação social da mulher. É tanto que a maioria queria ter filhos, meninos, porque assim então elas poderiam contribuir para a nação. Numa guerra elas teriam filhos para que fossem. Pense então em Ana, que se ela tivesse filhos seria sacerdote. Olha só, e ela não podia nem servir a nação com um filho. Então ela era amaldiçoada, ela não tinha filhos, amaldiçoada por Deus e amaldiçoada pelo povo. E aí, o que acontece no versículo 2? Que Eucana casa com mais uma mulher, Penina. Sabe o que significa Penina no original? Fértil. A mulher foi escolhida a dedo, foi ou não foi, gente? Eucana nem que vem com cara de sonso pro meu lado, não, porque os nomes eram proféticos. Penina significa fértil, e a mulher era mesmo, porque os versos dizem que ela tinha filhos e filhas. Então ela tinha no mínimo 4 filhos, concorda comigo? E olha só, vamos continuar a leitura, a partir do versículo 3. Todo ano, esse homem viajava até Siló para adorar e oferecer sacrifício ao Senhor dos Exércitos. Eucana oferecia o sacrifício e servia a refeição sagrada à sua mulher Penina e os seus filhos, mas sempre dava uma porção generosa para Ana, porque amava muito, e pelo fato de o Eterno não ter dado filhos a ela, ele ainda amava. Mas a sua rival a provocava sem dó. A minha versão fala assim, outras dizem que ela irritava excessivamente, a ponto que Ana não queria comer. A Penina a irritava e sempre a lembrava de que o Eterno a deixara sem filhos. Isso acontecia todos os anos. Sempre que a família ia ao santuário do Eterno, Ana já sabia que seria provocada. Ela chorava e até perdia o apetite. A gente muitas vezes passa muito rápido por essa história, e a gente já vai correndo lá para o final, quando ela tem o Samuel, né? Mas pensa a situação de Ana. Pensa se Penina não a perdoava nem numa situação, numa cerimônia tão solene. Pensa então no dia a dia lá na tenda, como não era. Pensa numa situação doméstica. Está lá Penina grávida, Ana sem filhos. E aí vem Penina: Ana, você pode lavar as fraldas do Eucaninha? Porque eu estou grávida mais uma vez. Como Deus me ama, né? As mulheres que Deus aprova têm filhos. Já que você não tem filhos, não tem nada para fazer, você podia limpar toda a tenda hoje? Vocês têm noção de como era a vida de Ana? Era todo dia. Aquela Penina era a própria personificação de Satanás na vida de Ana. Era isso. Porque ela não perdoava. Ela usava de todas as circunstâncias para irritar a vida de Ana. Ana chorava tanto que ela perdia o apetite. Ela não queria comer nem do sacrifício sagrado, que acontecia uma vez por ano, de tanto que ela chorava. E Penina estava ali na vida dela. Na vida dela. E aí agora eles estão lá no templo, e ela está chorando. Ela chora tanto, ela está chorando tanto, que aí no versículo 8, eu admiro tanto Ana por esse verso. Certa vez Eucana, o marido, perguntou: Ana, por que você sempre chora? Por que não come? Por que está tão triste? Não sou melhor para você que 10 filhos? Ah, se sou eu no lugar dela. Por que você está chorando, querida? Por que você está tão triste? Gente, será que aquele homem não percebe o que ele fez com a vida de Ana? Porque não era o plano de Deus que ele casasse de novo. É tanto que a Bíblia é muito clara que quando os homens arranjavam uma segunda esposa, Deus permitiu isso pela dureza do coração dos homens. O plano de Deus desde lá do início foi Adão e Eva. Não tinha uma mulher a mais na história. É ou não é?
Esse é o projeto de Deus para as nossas vidas. Não fiquem caindo nesse conto do incompatibilidade de gênio e a gente separou, não. Não estou falando de casamentos abusivos, tá? De violência, não estou falando disso, tá? Porque isso não é nem casamento. Estava conversando com uma mulher esses dias e ela falou assim: ai, mas eu não posso separar do marido que faz coisas terríveis com ela. Não só com ela, mas num contexto terrível. Abusou da filha por 7 anos. Ai, mas é casamento. Eu falei assim: querida, você não tem casamento. Isso não é casamento. Então não estou falando desses desvios, ok? De relacionamentos. Estou falando de casamento. Casamento é homem e mulher para sempre. Até que a morte os separe. E eu ainda sou daquela opinião. Dá tempo de esperar chegar no céu e estar junto de novo. Porque a gente consegue ficar só. Não estou dando conselho não. Sou eu, porque ainda não sou viúva. Eu mantenho essa conversa ainda que vai ser até lá. Mas vai ser, viu, marido? Temos um pacto. Tá? E aí ele casa de novo. E ela está lá triste de novo, porque ano após ano é a mesma cena que acontece. E ele fala assim: por que você está tão triste? Ah, se sou eu no lugar dela. Confessa. Por tão menos, né, a gente já estoura com o outro, não é? Olha só, Ana. E a chave de muita coisa está nesse próximo verso. Olha só, então ele acabou de fazer aquele monte de perguntas, ok? Ao versículo 9. Naquele dia, depois de comer, Ana se recompôs e de mansinho escapuliu para o santuário. Cadê a resposta de Ana para Eucana? Cadê? Cadê ela falando tudo que ele precisava ouvir? Porque a gente fala isso, né? O outro precisa ouvir. Não falei nada daquilo que ele já não tinha que ter aprendido. Se ele não aprendeu, eu vou repetir até ele aprender. Cadê a resposta de Ana? Aqui está um dos segredos do equilíbrio da vida. Ana não vai discutir com aquele que não pode resolver o problema dela. Porque ela aprendeu com a história de Sara, meninas. Vocês lembram de Sara? Que quer um filho a qualquer custo. Deus já tinha dito que ela é que teria o filho. Deus está demorando demais para ela. Ela dá a sua serva para o marido. Lembra disso? A Agar, ela dá que tem o Ismael. E depois o que ela fala? Despede essa mulher aí, ó, com o filho seu, porque eu não quero ela mais na minha casa não, junto com o meu filho. Porque o meu filho não vai dividir a herança dele com o filho dela. E faz Abraão pegar o filho dele, plano de Sara, e despedir para o deserto. E esse menino quase morre no deserto. Ela aprendeu com Sara que nem tudo na vida a gente resolve discutindo. Como eu peço a Deus sabedoria para as nossas vidas, meninas. Porque a discussão de Sara, olha o que fez. Abraão ficar longe do filho, Ismael e Isaque se separarem e depois se transformarem em nações inimigas. 2 fortes nações inimigas, e não precisava ser assim. Porque Sara não teve sabedoria e não soube manter o silêncio quando ele fora tão necessário na vida dela. Porque há tempo de falar e tempo de ficar calada. E aí ela sai de mansinho e ela vai para o templo, porque só Deus podia resolver o problema dela. Entendem? E aí ela vai para o templo. Lembra que ela já está com 4 problemas? Não tem filhos, amaldiçoada por Deus, amaldiçoada pelo povo. Ela não tem filhos, o marido casa de novo, né? Ela não tem filhos, o marido arranja penina, amaldiçoada pelo povo, amaldiçoada por Deus. E agora vem mais um problema. O último. O sacerdote Eli, no versículo 10, como de costume, estava sentado numa cadeira à entrada do santuário do Eterno. Aflita, Ana orou ao Eterno. Desconsolada, ela chorava. Então fez um voto: ó Senhor dos exércitos de anjos,
se atentares para o meu sofrimento, se deixares de me ignorar e agires a meu favor, dando-me um filho, eu o dedicarei sem reservas a ti, eu o separarei para uma vida de santa disciplina. A gente vai voltar para esse verso depois. Enquanto ela orava ao Eterno, Eli a observava atentamente. Ana orava em silêncio com o coração. Seus lábios se mexiam, mas não saía som algum de sua boca. E aí vem o quinto problema dela. Ele pensou que ela estivesse embriagada. Por isso se aproximou dela e perguntou: você já está bêbada? Até quando vai ficar assim? Largue esse vício, mulher. Em outras versões diz assim: até quando você vai se comportar como uma vadia? Uma das versões fala exatamente esse termo, da forma tão pejorativa que ele a tratou. Agora, onde ela achou que ela ia encontrar só consolo, conforto, acolhimento, ela é chamada de vadia. Deixa eu te falar uma coisa, não se iluda. No meio das pessoas que você mais confia, ou talvez no seu contexto religioso, lá na sua igreja, na sua comunidade, você vai se decepcionar. Porque as pessoas podem te confundir. Porque elas podem olhar para você com os próprios olhos. Porque quem ficava embriagado já essa hora da manhã? Os próprios filhos de Eli. Ofne e Finéias eram terríveis, é tanto que Deus mata os dois. Porque lembra que quando as pessoas levavam o sacrifício para o templo, lá no sacrifício, o que eles faziam com a oferta das pessoas? Tomavam a oferta dos adoradores com garfo e tiravam a parte que eles queriam. Não esperava nem a oferta se queimar, como era a ordem de Deus, e eles já pegavam a parte que eles queriam. Outra parte da Bíblia fala que eles levavam prostitutas para o templo. Ele estava confundindo o comportamento de Ana com o comportamento dos filhos dele. No meio de nós, existem pessoas enfrentando problemas, e às vezes elas querem generalizar o problema delas, ou justificar o problema delas, achando que todo mundo tem o mesmo. Olha, eu sou assim, mas fulano também é, ciclana com certeza é, porque olha o jeito que comporta, o jeito que chega, a hora que chega. E ali onde ela achou que encontrar acolhimento, ela encontrou rejeição. O que faz Ana continuar ali? Olha só. Ele falou: por que você está assim? Como que ela responde no versículo 15? Não, Senhor, estou muito angustiada, eu não andei bebendo, não bebi vinho, nem qualquer outra bebida forte, estou apenas abrindo o meu coração para o Eterno. Não pense que sou uma mulher sem moral. Estou desesperada e sofro muito, por isso estou aqui há tanto tempo. Quanta sabedoria. Ela só consegue ter esse equilíbrio para falar com Eli, porque ela era assim. Ela já havia acabado de dar provas da forma que ela se comporta diante do marido Eucana. E talvez o tanto que ela tenha permitido que Penina a desrespeitasse tanto. Não que a gente tem que permitir que as pessoas desrespeitem a gente, mas às vezes a nossa generosidade, o nosso equilíbrio, a forma mansa de agir com os outros, as pessoas podem até confundir com gente boba. Podem ou não podem? Mas na verdade o nosso comportamento as incomoda, porque elas sabem que elas também poderiam agir com equilíbrio em situações tão difíceis. Ana era equilibrada apesar do sofrimento. Você consegue entender isso? O sofrimento não pode te tirar do equilíbrio. Do contrário, é o problema que nos leva para o foco. Entende? Porque ali ela podia falar assim: o que eu estou fazendo aqui? Para que eu vim para esse lugar? Eu vou lá, não consigo comer com a família, que era uma situação solene. Aí eu desço aqui para orar, aqui eu sou confundida com uma mulher à toa. Esse lugar não é meu, não. Se você já pensou em abandonar a igreja, a comunidade por causa disso, direcione seu foco. Porque ela não estava ali por conta de Eli, de Ofne e Finéias. Ela estava ali fazendo o quê? Derramando o coração para Deus. E é por isso que ela fala assim: não, eu só estava orando ao Eterno. Ela estava ali para conversar com o Eterno. E ela estava desabafando. Você percebe que ela desabafa, né? Se atentares para o meu sofrimento, lá no versículo 11. Se deixares de me ignorar.
e agir a meu favor. Ela está falando assim com Deus. É muito interessante. Estudos recentes de Pérez e colaboradores da USP são os primeiros a mostrar que o desabafo muda de forma positiva o nosso cérebro. Quando a gente vê imagens de tomografia tal, a gente percebe que quando você desabafa, você pode trazer mais tranquilidade para o cérebro, muda as ondas, você consegue modular o sistema límbico que está envolvido com emoção. Mas não pode ser um desabafo qualquer. Tem que ser um desabafo direcionado com quem de fato pode te ajudar. Deixa eu te falar uma coisa. Já que estamos entre meninas e com alguns meninos, eu acho muito legal os meninos que vêm têm coragem de ficar. Parabéns. Salva de palmas para esses meninos que ficaram. Porque não é para qualquer um não, né? E aí, é o desabafo que você faz com o terapeuta. Se você não tem terapeuta, a oração tem esse sentido. A oração pode controlar até a fissura de dependentes de crack. Os estudos já mostram isso. E se você precisa de alguém para conversar, posso te dar uma dica? Vamos supor que o seu problema é com o seu casamento, tá? Tá dando muito certo ali com o seu marido. Vai procurar alguém que tem um casamento bem sucedido para conversar, querida. Tá com um casamento em frangalho, vai conversar com aquela que já está no quarto marido e que não é dela ainda. Sabe a história da mulher junto ao poço? Que conselho você vai escutar? Larga mesmo, porque o meu segundo fazia igual o seu, né? Bem assim. Você quer saber como resolver o problema lá com o seu filho? Aí você vai com aquela mulher que o filho você já viu dar tapa no rosto dela? Não faz sentido. O desabafo precisa ser inteligente, meninas. Porque a gente acha que desabafo é aquela coisa que você fala sem freio para qualquer um, porque você não está aguentando. Não. O desabafo precisa ter a intenção de resolver os nossos problemas. Nesse quesito de desabafo, eu confesso agora sinceramente que eu tenho dó dos homens. Piedade. Porque os homens não têm com quem desabafar. Não tem. Tem? Fala que não. Ele vai ganhar um livro porque ele concordou comigo. É dele o livro, não tem jeito. Pode dar para sua esposa, ó. Tá de esposa aí do lado? Para vocês. Depois eu autografo. E aí... E aí, uma vez eu escutei de um homem dizer assim: os homens também têm sentimentos, mas quem se importa com isso? Você acha que o seu marido não tem sentimento? Ele só não consegue te falar, porque você não dá tempo para ele falar. Homem tem dificuldade de desabafar, meninas. E às vezes a gente não é íntima suficiente para que eles tenham essa segurança de desabafar com a gente. E não só isso, ele já tem mais dificuldades mesmo. Tem uma questão cultural envolvida também. Não desabafem com qualquer um. O desabafo precisa ser inteligente. A procura de solução. Que é outra coisa que a gente vê. Você enfrentou um problema? Nas neurociências a gente fala que é assim, ó. Você passou por uma situação difícil. Vamos dizer que você foi assaltada, tá? Toda vez que você conta sobre o assalto, para o seu cérebro é como se você estivesse passando por aquela situação de novo. Ok? O sofrimento é o mesmo. Claro que ele sabe que não está acontecendo de novo, mas as regiões de medo, de ansiedade são ativadas exatamente como aconteceu quando você passou pelaquela situação estressante. Então a gente dá alguns conselhos quando você passa por um problema, por um estresse. Você não fica contando para todo mundo, porque você está gerando mais dificuldade para o seu cérebro, tá? Mais problema para ele resolver. Mas você precisa contar para alguém, porque na maioria das vezes guardar para si vai fazer com que esse problema se perpetue. É tanto que tem casos, esses dias eu estava conversando com um menino de 13 anos, que está vivendo um estresse pós-traumático, de um assalto que aconteceu há 8 anos atrás. Recentemente eu dei uma palestra em Parkland, lembra
lá na Flórida, aquela escola que entrou um atirador e matou um monte de gente, aquela escola é bem pertinho da nossa casa. A missa de sétimo dia, inclusive, foi na frente da nossa casa. A missa de sétimo dia, a cerimônia, né, de solene quanto aos mortos, foi em frente à nossa casa. Há umas 3 semanas atrás, completou 1 ano desse atentado lá, é atentado, né, que a gente fala? Eu fui lá dar uma palestra para a comunidade de Parkland. Mas é tão interessante que há 3 semanas atrás, a própria escola fez uma cerimônia relembrando. E eles têm todo um jeito diferente de fazer isso, enfim. Aconteceu a cerimônia na sexta, no sábado, 2 adolescentes da escola suicidaram, que vivenciaram e perderam amigos no atentado, porque eles não elaboraram o estresse pós-traumático, possivelmente, né? Quem sou eu para falar isso? Não falar sobre também é um problema, mas falar de qualquer jeito para qualquer um também pode ser só perpetuar o problema. E sabe o que eu acho interessante? Ana não sabia tudo isso sobre o cérebro, mas quando somos guiados pelo Espírito, Ele nos traz sabedoria e nos faz agir da forma certa. Sabe, a gente não precisa saber tudo que a ciência tem. E claro que é bom, quanto mais conhecimento a gente tem, né? Conhecereis a verdade vos libertará. O conhecimento, ele é libertador. Mas se aquilo que te falta, não por negligência, mas por falta de oportunidade de conhecer, eu conheço um Deus que completa toda a boa obra em nós. E mesmo que Ele não nos responda de forma audível, certo ou errado, ou direita ou esquerda, Ele sempre vai guiar os nossos passos. E Ele fez isso com Ana. E quando ela está ali, ela não está desabafando, ela não foi procurar o sumo sacerdote, Eli. Ela foi procurar a Deus. E é para Ele que ela fala assim: até quando o Senhor vai me ignorar? Até quando eu vou ficar nesse problema? Eu não sei se você enfrenta um problema hoje. Eu não sei. Mas eu só sei que Deus não vai mais ignorar você. Sabe por quê? Porque você persiste em confiar nele. Era ano após ano que Ana descia para o templo. Ano após ano. Mas pensa se naquele ano, de tanto chorar, ela tivesse desistido e tivesse voltado para casa antes de descer para o templo para orar. Ela teria ficado sem a bênção dela. Não desista. Não desista. Deus vai te alcançar. Deus vai te alcançar. Porque a prova que você enfrenta, ela é a prova de que nós somos capazes de enfrentar todas as coisas naquele que nos fortalece. Porque Filipenses 4 não começa, o versículo 13 não começa no 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Você lê os versículos anteriores? Talvez vocês não entendam, Paulo está falando assim: talvez vocês não entendam, mas eu aprendi qual o segredo para ser feliz em todas as circunstâncias. Paulo está preso, tá? Ele fala assim: porque eu aprendi a ser feliz estando com a barriga cheia e passando fome, sendo paparicado e sendo açoitado, tendo cama para dormir e dormindo no chão, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem disse para você que a vida é fácil? Mas nós é que podemos ser fortes naquele que nos criou para um propósito especial. Porque a nossa prova glorifica a Deus. E não sei se você já entendeu isso, mas a gente precisa mudar uma pergunta que a gente escuta ou faz, mas a gente escuta muito. Quando acontece um desastre, uma criança falece, uma pessoa boa se vai. Por que Deus permitiu isso? A gente escuta isso, né? A gente precisa entender uma coisa dessa guerra entre o bem e o mal. Desde que o pecado entrou no mundo, lá no Jardim do Éden, nós sofremos a consequência do pecado. E o pecado é injusto. Entenda isso. O pecado é injusto. Ele faz quem não merece sofrer. Não é Deus que permite, é consequência do pecado. É por isso que quando Deus voltar, Jesus voltar, Ele vai eliminar
o pecado, porque o pecado não combina com Deus que é justo. Vocês entendem isso? O que machuca o coração de Deus é a injustiça do pecado. É tanto que levou à morte do próprio Cristo, que é o ápice da injustiça. O que você sofre não foi Deus quem colocou na sua vida. Não entenda assim, porque Deus, nele não há como gerar mal, porque Ele é bondade e justiça. A injustiça que você está sofrendo nem sempre é culpa sua também. Para de acreditar assim. Claro que às vezes a gente sabe que fez alguma coisa, né? A gente sabe, mas nem tudo é assim. Eu acho que nesse ponto a gente julga também as pessoas. Se o marido foi embora, ela deve ter deixado a desejar. Onde foi que você falhou? Se o filho está fazendo isso, é porque não educou direito. Claro que na maioria das vezes é. Né? Tem um monte de criança que não tem TDAH não. Tem a falta de educação. Né? Mas às vezes o marido foi embora, o filho tem um problema, e isso é simplesmente consequência do pecado. Sabe, Jesus já falou isso, né? Quem pecou? Lembra quando Jesus foi curar? Quem pecou? Foi ele ou os pais dele? Jesus falou assim, não foi ninguém. Não foi ninguém que pecou. Ele estava meio que falando assim para a gente, para de achar que tudo é assim, fez, aconteceu. Claro que muita coisa é. Mas às vezes coisas acontecem na nossa vida que não são de nossa responsabilidade, mas responsabilidade do pecado. E o pecado é injusto. E a Ana estava sofrendo ali pela injustiça do pecado. E ela não entendia porque ela estava sofrendo. E as pessoas tentando achar um motivo para o sofrimento dela. Nem sempre você vai achar um motivo para o seu sofrimento. Mas você pode encontrar aquele que pode resolver o seu sofrimento. Enquanto o filho não vem, o emprego não aparece, a situação não se define, continue confiando. Continue descendo para o templo para adorar a Deus. Não perca o foco. Não se permita distrair com a opinião dos outros. Jesus, ele fugia das distrações. Lembra quando ele vai para a tentação? Ele fica 40 dias no deserto, aparece então Satanás e leva ele para o ponto mais alto da cidade e fala assim, está vendo tudo isso daqui? É meu, eu posso te dar o reino. Está com fome? Vamos transformar essas pedras em pão. O que Satanás estava fazendo? Desviando o foco de Jesus, tentando desviar, tentando distrair. Mas Jesus nunca deu atenção para a distração. Para de prestar atenção na distração. Para de prestar atenção nisso. Você já tem um problema para resolver, não fique escutando a opinião dos outros. Não fique trancada no quarto chorando porque não te aceitaram. É uma promessa que eu fiz para Deus há 2 anos atrás. Falei assim, Senhor, não sofro mais pelas injustiças que me fazem. Não sofro mais. Eu quero que o Senhor sonda o meu coração e veja se há em mim algum mal. E me repreenda. Mas eu não dou mais ouvido para distrações. O Senhor vai me falar. E Ele fala, viu? Mesmo que seja por pessoas. Se você está com foco nele, Ele vai te mostrar. Pode demorar um pouco, você fica um pouco confuso, mas depois você pega. Pega ou não pega? Porque Ele responde para a gente. Ele fala assim, olha, lança fora todo medo, porque eu tenho cuidado de vocês. Olha o que Deus fala lá para Abraão. Quando Abraão está a ponto de matar o seu filho, Deus fala assim, não mate o seu filho, porque você me teme e é destemido. Está lá em Gênesis 22. Olha que interessante, ele teme a Deus e por isso ele é destemido. Porque quando estamos em Deus, todo o nosso medo é lançado fora. Medo lançado fora não significa que a gente não sofra com a consequência dos problemas. Consegue entender isso? Mas você sobrevive. Você cresce. Eu não posso admitir na minha vida e na sua vida que a gente passe por problemas e provações e não cresça diante disso, porque sofreu à toa. Se você enfrentar um problema e não crescer a partir deste problema, você sofreu à toa. Você precisa crescer. E aí então, já estou terminando, meninas. E aí então, olha, eu acho lindo o que Eli também faz.
Quando ela fala então que ela só estava desesperada, no versículo 17, ele responde: vá em paz, que o Deus de Israel atenda ao seu pedido. Olha a humildade de Eli. Percebe a humildade de Eli? Ele percebe que ele errou com Ana e ele já fala assim: mulher, vai em paz, que Deus conceda o desejo do seu coração. Você tem humildade para reconhecer quando você erra? Para corrigir? A gente só espera que as coisas fiquem bem, né? Logo ajeita, a gente não precisa nem tocar no assunto. E nós precisamos ensinar os nossos filhos a voltar, a pedir perdão, a reconhecer o que fez. Porque se a gente não tiver isso, a gente não cresce e a gente não desenvolve relacionamentos saudáveis. Ele reconhece. E você já sabe a história. Deus atende a oração de Ana. E lembra dos 5 problemas? Como Deus resolve os 5? Ana era uma mulher que não tinha filhos. Se a gente vai lá para o capítulo 2, fala que Ana teve Samuel e teve mais 3 filhos e 2 filhas. Ao todo, quantos ela teve? 6. 6 filhos. Então, uma mulher que não tinha filhos, agora ela tem filhos. O segundo problema dela era quem mesmo? Penina. Agora adivinha quem está lavando fralda? E de 6 agora, um atrás do outro, né? 6. Qual era o outro problema dela? Ela era amaldiçoada pelo povo, porque ela não podia ter filhos para mandar para o exército, para lutar como soldado raso. E quem é o primogênito dela? Se transforma não só o líder do exército de Israel, mas também um dos maiores líderes espirituais que aquela nação teve. O menino com 7 anos de idade já falava com Deus. Ela teve um filho qualquer. E se eles queriam um soldado raso também, ela deu mais 3 para eles. Amaldiçoada por Deus, ela teve filhos quase na velhice. Prova de bênção de Deus é você ter filho depois de você ter sido estéril. Isso é prova de que Deus está cuidando de você ou não é? Ter filhos depois de ter sido estéril, a ponto do seu marido esperar, casar com outra, a outra ter pelo menos 4 filhos, e depois você gerar 6. Alguém tinha dúvida que aquela mulher era abençoada, e agora todo mundo assim: não, quem vai lavar roupa hoje com a Ana sou eu. Não, eu que vou. Não, a gente sempre foi amiga íntima, imagina, ela é minha vizinha. As coisas mudam. Eu penso que a frase de equilíbrio na vida é: vai passar. Para a gente não ficar orgulhoso quando tem alguma coisa boa, porque pode passar. E também não tão desesperados com o problema, porque ele também tem data para vencer. E agora ela então, lembra Eli, que era o 5º problema da vida dela. Ela leva o filho com mais ou menos 3 anos de idade para morar no templo. Gente, aí já dava uma outra história sobre educação de filhos, né? Como que ela entrega o filho dela para morar no templo onde Ófine e Finéias moram? Já pararam para pensar nisso? Eli não controlava os filhos, ia conseguir educar o menino. A mãe que ora, a bênção de Deus o segue, mesmo à distância, no meio da influência do mal. Deus honra a oração das mães. Não deixem de orar pelos filhos de vocês. Mesmo que pareça que a situação se perdeu, né? Perdeu o controle da situação, agora ele ouve os amigos. Não, a oração da mãe ainda tem um poder. É tanto que no estudo que eu citei rapidamente para vocês, esse estudo das drogas, que a oração pode até aliviar a fissura pelo abuso de drogas, é um estudo da doutora Zila Vandermeer, que estudou comigo na Escola Paulista de Medicina. Fomos contemporâneos de mestrado e doutorado. E entre aqueles adolescentes que estavam inseridos no contexto de abuso de drogas, em situações vulneráveis mesmo, né, onde o vizinho é o traficante, o amigo da escola vende ali mesmo, na frente da casa, nessas situações bem vulneráveis, mais de 80% dos adolescentes que nunca se envolveram com drogas
mais de 80% frequentavam regularmente uma igreja e participavam dos projetos dessa igreja, algo para a gente sempre pensar, lá para as nossas comunidades. E dos outros, que não estavam envolvidos com a igreja, as mães estavam. As mães estavam. Então pode ser que o seu filho tenha perdido um pouquinho o caminho, mas se você ensinou o menino no caminho que deve andar, mesmo que ele já seja velho, ele não vai esquecer. Ele não vai esquecer. E Ana entrega então Samuel para o templo, e antes que a luz do templo se apagasse, Deus falou com o menino Samuel. Eu não sei qual é o problema que você enfrenta. Eu só sei que você tem que pensar que, se a solução ainda não veio, um dia ela virá. Talvez você mesma resolva isso. Com o tempo, com o amadurecimento, com as circunstâncias, você mesmo resolva. Mas se não acontecer, alguém vem na sua direção e te ajuda a resolver. Porque eu sei que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu não sei quanto tempo a sua noite vai durar. Eu não sei. Mas eu sei que o sol um dia nasce. Um dia nasce. E você vai poder olhar e vai poder falar assim, ó. Desculpa, eu acho que todo lugar que eu for, eu acho que eu... Não, ontem eu não falei esse verso, mas eu vou falar para vocês porque eu amo. Isaías 58. Eu acho que é a partir do versículo 11, que a minha não é dividida por versículo. Sua vida começará a brilhar na escuridão. Sua vida sombria será inundada, banhada na luz do sol. E sempre mostrarei a vocês o melhor caminho. Darei a vocês vida plena, até num lugar vazio. Músculos firmes, ossos fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, uma fonte viva que nunca seca. Vocês usarão o entulho do passado para construir de novo. Reconstruirão sobre os antigos alicerces da sua vida. Vocês serão conhecidos como aqueles que reparam qualquer coisa, restauram ruínas antigas, reconstroem e renovam, tornam a comunidade habitável outra vez. Você não vai esquecer o seu passado. O que você está enfrentando de problema hoje não vai desaparecer. Mas Deus vai te ajudar a pegar todo esse entulho para que você possa reconstruir. Porque você vai ter experiência. Você vai ter ossos fortes, músculos firmes. Porque, meninas, o que cantamos sobre Deus, o que lemos sobre Deus, precisa ser muito real na nossa vida. Precisa ser muito real. Precisa ser real quando a gente lê e encontra pessoas tão incríveis sofrendo. O que Pedro fez para morrer crucificado de cabeça para baixo. O que João fez para morrer em uma ilha sozinho, lá em Patmos, depois de terem colocado ele num caldeirão de azeite ardente. O que Tiago fez para Herodes matá-lo à espada? O sofrimento é real. Ele persegue a todas nós, a todos nós. Mas Cristo também é real. E enquanto você enfrenta a luta, Ele está com você. Enquanto você sofre, Ele não te abandona. Tenho mais 5 minutos? Também estou encantada com uma outra história da Bíblia. É muito interessante, né? Porque a palavra de Deus se renova a cada manhã, não é assim? Toda vez que a gente lê, a gente não tem uma história nova. Você lembra da história do bom samaritano? Gosto dessa história, não é? Você conhece a história do bom samaritano? Que um homem chega e pergunta para Jesus, um mestre da lei, quem é o meu próximo? Aquela história toda. E Jesus conta a história do bom samaritano, que um homem estava descendo para Jerusalém, foi pego pelos ladrões,
apanhou, ficou à beira da estrada. E todo mundo passava por ali e não o ajudava, até que um homem, um samaritano, coloca sobre as feridas dele o azeite, o vinho, e o coloca sobre o próprio animal e o leva para uma hospedaria. E chegando na hospedaria, diz para o dono daquela propriedade: aqui estão 2 denários, cuide dele. E nessa história, muitas vezes, nós somos colocados como os bons samaritanos, não é? É tanto que a gente fala, o lar do bom samaritano. Aquela é uma boa samaritana. Nossa, aquele parece um bom samaritano. A gente não fala isso? E claro que essa interpretação ela é super válida. A palavra de Deus nos permite diferentes interpretações. Mas para mim, bom samaritano mesmo é só Cristo. Porque somente Ele é capaz de nos pegar moribundos à beira da estrada e nos dar os primeiros socorros. Porque só Ele mesmo pode nos considerar próximo, só Ele é o nosso próximo. Porque Jesus termina aquela parábola perguntando para o homem: quem é o seu próximo? O meu próximo, aquele que de fato é semelhante a mim, é Cristo. Porque só Ele foi tentado em todas as coisas como sou tentado e foi vencedor. Só Ele sabe exatamente o que eu sofro. Porque eu posso chegar para você e falar assim: eu imagino que você está sofrendo, mas eu não sei, porque cada um tem a sua dor. Jesus sabe, então Ele é o nosso próximo. É Ele quem nos achou e colocou sobre as nossas feridas o azeite e o vinho. O azeite, símbolo da abundância. O vinho, símbolo da festa. Só Ele que nos encontrou numa situação tão desgraçada e já viu em nós motivos para festejar. E Ele coloca sobre o seu próprio animal, dá a nós o merecimento que Ele tinha e nos leva para a hospedaria. E quando chega lá, Ele deixa aos cuidados do hospedeiro. Eu e você somos hospedeiras, meninas. Jesus chega, o bom samaritano, e deixa ali 2 denários. Fala assim: te deixo 2 denários para que você cuide dele. Sabia que naquela época o valor da vida de alguém imposto era 1 denário? Jesus deixou 2, dizendo assim: estou pagando pela sua vida e por deste daqui que eu trouxe para você cuidar. Não esqueça que eu já te tirei da estrada, que eu já paguei o preço pela sua vida e chegou o momento de você ajudar a cuidar de outros. E é tão interessante que o bom samaritano termina a conversa com aquele hospedeiro dizendo: aqui está o dinheiro, o pagamento para você cuidar dele. Mas se não for o suficiente, te recompensarei quando eu voltar. Você já foi encontrada na beira do caminho? Já recebeu os primeiros cuidados? Já teve dores que pareciam nunca passar sanadas? Então o bom samaritano te faz um convite. É hora de começar a cuidar de outros. Não que você já tenha todos os seus problemas resolvidos, mas da situação miserável que você se encontrava, Ele já te tirou. Jesus quer encontrar diante da sua hospedaria uma placa escrito: há vagas. Há vagas. Porque Jesus nunca vai trazer ninguém ao nosso cuidado se a placa for lotado. Porque nem para nascer Ele entrou num lugar lotado. Ele vai nascer lá no estábulo, no meio dos animais. Mas Ele não entra em lugares lotados. Porque Jesus só despede vazios aqueles que já estão cheios de si. Se você achar que é autossuficiente, que você se basta, que você não precisa nem da misericórdia dele para te resgatar, pagando 1 denário, que significa o sangue dele na cruz. Eu não sei em qual condição você se encontra hoje. Eu não sei se você está na condição de Ana, com um pedido específico. Eu não sei se você está na beira da estrada, dessa vida tortuosa, desse caminho tortuoso que a gente anda. E parece que não tem ninguém para cuidar de você. De quem você mais esperava, é quem te rejeita.
ou se você já está como alguém que tem condições de cuidar dos outros. Saiba que no reino de Deus há lugar tanto para o machucado na estrada, quanto aquele que já tem condições de cuidar do outro. Meu pedido a Deus é que você permita que Ele complete a boa obra que Ele já começou na sua vida. Que Ele seja o seu amigo mais próximo. Que Ele seja a quem você vai recorrer para desabafar. Em quem você vai esperar, mesmo que pareça que está demorando demais. É nele que você não vai desistir. É nele que você vai confiar. Aí sim você vai poder dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece.